David Souza pergunta: pai na fé ou pastor? Pode ou não pode? Pastor? Mais um vídeo do Pergunteiros e a primeira pergunta é: Nicole Lima, qual a opinião de vocês? O que para vocês está mais de acordo com a palavra? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Boa pergunta. Ó, a gente ainda não fez um vídeo sobre tribulação, a gente quer fazer, tá pra fazer, vai sair esse vídeo. Então eu não posso falar assim muito profundo, porque eu estudei mais soteriologia do que tribulacionismo. Mas a minha opinião hoje, assim, rasamente o que eu estudei, é pós-tribulacionismo. Eu acho que ele faz um pouco mais de sentido com Apocalipse, Daniel e etc. Eles fazem mais sentido pra mim, isso é opinião. Quando sair o vídeo, a gente explica melhor. Elton pergunta: quem são os demônios presos em Judas no versículo 6? Complicado de responder, cara. Judas é um livro meio complicadinho, parece que ele coloca essas bombas lá no meio e não quer nem saber, taca lá. Judas 9 taca a outra pergunta que a gente colocou, aí essa daqui coloca ali o negócio, o corpo de Moisés, e você não fica nem sabendo. Mas como ele não trata muito sobre esse assunto e nem é a intenção dele tratar muito sobre isso, fica difícil de responder assim biblicamente com certeza. O que eu posso dizer é as opiniões que as pessoas têm. Basicamente tem duas opiniões. Uma de que esses demônios são os demônios caídos lá com Satanás na criação de tudo, lá naquele pedaço, quando ele cai esses anjos também, então são esses caras, ou que é em outro momento que esses anjos caem e eles se tornam demônios e tal, mas aí eu cairia mais para uma opção de são os mesmos anjos que caíram junto com Satanás, porque a Bíblia não dá nenhuma outra base pra gente acreditar que houve uma segunda queda de anjos ou algo do tipo, então eu ficaria mais com essa daí. Erickson Ferreira pergunta grande: Deus é soberano, nada do que existe existia sem ele. Ele criou tudo e tudo é do jeito que ele escolheu antes da fundação do mundo. O cara tá pregando aqui. Mas ainda existe mal. Mas eu sei que o mal veio pelo pecado de Adão. Mas antes de Adão pecar, Deus já não tinha predestinado ele? Ou ele tinha livre-arbítrio porque ele era bom e escolheu o mal? Mas isso não ia ferir a soberania de Deus, não? Fica calmo, Erickson. Vamos lá, ó, eu posso te responder essa pergunta aqui de uma forma legal. Assim como a lei, a liberdade que Deus dá para Adão, e sim, Adão tinha liberdade no começo de tudo, ele podia escolher, foi para mostrar o caminho que o homem sempre escolheria. Foi Deus, como ele sempre fez desde o começo da criação, ele chegando pro homem falando: vamos fazer as coisas do meu jeito? Vamos andar junto? Vamos decidir as coisas junto? E o homem falando: não quero não, obrigado, valeu. E é isso que acontece com Adão, ele tem a escolha e ele escolhe pegar do fruto. Eva escolhe e reparte com ele e ele vai lá e come também. Então foi só para mostrar que ele sempre escolheria. Então não que Deus tinha planejado mal ou ele escolheu isso feriu a soberania de Deus. Não, Deus colocou a escolha para ele porque ele tinha livre-arbítrio, ele podia escolher não pegar e ele escolheu pegar e Deus trabalhou por cima disso. Deus já sabia lá do início que isso iria acontecer e mesmo assim, pela sua graça e misericórdia com a gente, continua com a criação do homem e faz tudo o que ele fez, sabendo que o homem escolheria pecar contra ele e isso ia levar 2000 anos para a redenção, ou até mais milhares de anos, a gente não sabe, até a redenção do homem. Ali no pedaço de Gênesis que José também fala, vocês quiseram para o mal, mas Deus agora vai fazer para o bem, isso também se aplica para essa história. O homem quis para o mal, mas Deus reverteu toda a história na redenção do seu filho para mostrar a sua graça para nós. Isso não fere a soberania dele, só mostra a graça dele maior do que tudo e qualquer decisão que a gente possa tomar. Respondi? Thiago Costa pergunta: como que Judas morreu? Judas morreu perdendo as botas. Não foi, desculpa, piada ruim, casal B. Ó, ele pergunta isso porque são apresentados dois relatos, um ali no livro de Mateus e outro no livro de Atos, que em Mateus fala que ele se enforcou e no livro de Atos fala que ele comprou um terreno com dinheiro que ele ganhou de ter traído Jesus, e aí ele caiu desse terreno, e aí dá toda uma descrição de que as tripas dele ficaram à mostra e se rompeu e tudo isso, e por isso a gente tem essa dúvida, essa questão até hoje. Fica relativamente fácil de responder
responder isso daí. Se a gente entender que os evangelhos são escritos, cada um vem da sua visão, Mateus vendo aquilo e escrevendo muito tempo depois, né, algumas décadas de anos depois, e Lucas escrevendo tanto o evangelho de Lucas como o livro de Atos, e Lucas era um médico, e ele era discípulo de Paulo, ele provavelmente nem viu a Jesus, então ele fez toda uma investigação para poder descobrir toda essa história e tudo aquilo que eles passavam através da tradição oral para poder responder. E essa questão de Judas também é ele tentando responder de forma detalhada. Você vê que o evangelho de Lucas, ele é mais detalhado, rico em detalhes, que foi uma investigação minuciosa de um cara que era médico. Então ele pega para descrever minuciosamente a morte de Judas, como que aconteceu, e a gente consegue conciliar Mateus com Lucas, levando o fato de que ele pegou e comprou o terreno com o dinheiro que ele ganhou de trair Jesus, e aí ele se enforcou. Nesse enforcamento ele teve uma queda, e nessa queda aconteceu tudo aquilo que Lucas fala no livro de Atos, que mostrou as tripas dele, mas não sei o que, viu sangue, ensanguentou, e por isso o nome do lugar é nome de ensanguentado. Você consegue conciliar uma coisa com a outra, então não é um ou outro, os dois são certos, só trataram de focos diferentes, entendeu? Beto Pacheco pergunta: Paulo em Romanos 7 era carnal ou ali não era Paulo? Esse pedaço de Romanos 7 é Paulo começando falando que miserável homem que sou, e aí ele vai tratando sobre a questão do pecado, porque eu não consigo escolher o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E aí ele vai falando sobre tudo isso e tratando como sou um grande pecador. E essa é a questão que as pessoas têm: ah, mas era Paulo falando ali mesmo? Ele está falando dele mesmo? Esse eu não era uma outra pessoa? Paulo, quando fala que era carnal ali no capítulo 7, vamos entender um pouquinho. Se você ler um capítulo depois, no capítulo 8, você vai ver que ele já reverte aquela situação e que ele está falando: mas aí a graça de Deus veio e superabundou sobre todo o pecado, mas aí nós não somos mais escravos, mas aí a justificação vem sobre nós e que nós não vivemos mais sobre a lei do pecado, porque Jesus veio sobre nós e agora nós não somos mais desse jeito. Então dá para entender que o capítulo 7 ele tá falando de uma vida que ele tinha ali: eu sou um homem carnal, eu sou um homem pecador, eu sou um homem que cai. E aí no capítulo 8, mas Jesus me justificou, então agora eu não sou mais escravo desse pecado. Isso é uma continuação. Então não é só o capítulo 6, a gente vê o 6, o 7 e o 8, a gente vai entender esse contexto aí de mostrar a grande glória de Deus na justificação do homem dos seus pecados. O Alisson Carvalho pergunta: o que acontece depois da morte? Você morre depois da morte. Ou não, antes, durante ela você morre, depois está morto. Ele fala por causa disso, por causa da parábola do rico, que diz que o servo estava no seio de Abraão e o rico com sede e calor. Então, essa história do rico e do Lázaro, ela é uma parábola, né? Você sabe que ela é uma parábola, então ela não é literal. Mas mesmo assim, seio de Abraão, o pessoal acha e até usa como um intermediário entre a vida e a morte. Então ele não foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão e de lá ele seria julgado. Mas não traz isso. Seio de Abraão é uma expressão em hebraico que eles tinham para poder tratar sobre o lugar onde os salvos ficavam. E até a questão do seio, se você ler outros pedaços da Bíblia, sempre quando tem essa conotação de seio, tá falando de descanso. Então recostado ao teu peito, estando do lado do seu peito, é sobre descanso, sobre estar ali feliz, alegre. Então esse seio de Abraão também é a questão de o lugar onde os santos estão depois da morte. Então não é um meio termo. Após a morte, os santos, aqueles que se mantiveram santos até o final, que perseveraram até o fim, vão para o paraíso, e aqueles que não vão para ele, não vão também para o intermediário, não tem purgatório aí no meio também não. Eles vão para a morte, para o inferno, e depois vão ser julgados, e todo esse processo. Então não tem esse intermediário, existe o caminho da vida, o caminho da morte, e existe a morte da vida e a morte do espírito, e nenhum intermediário entre eles aí. David Souza pergunta: pai na fé ou pastor? Pode ou não pode? Mas Jesus, o pessoal tem uma coisa para inventar termo, é pastor, pai apóstolo, pai não sei mais o que vocês vão inventar de novo. Ó, é meio complicado essa questão, né? Porque quando a gente está falando de pai na fé, no sentido de alguém que me ajuda a entender o evangelho, o meu pastor que me ensinou, que foi através
dele falando comigo que eu me converti, então eu tô na igreja, ele que prega todo sábado e domingo, eu ouço ele falar, toda essa questão, não tem problema até aí, porque você considerar o cara como um pai na fé no sentido de que ele tá te ajudando na caminhada e tal. O problema se torna quando a gente começa a lidar com isso daí no sentido espiritual, falar que esse cara tem um poder espiritual sobre a minha vida, ele é meu pai espiritual e aí eu tenho que dar satisfação a ele, ou ele é meu discipulador e eu estou sobre ele, tudo eu tenho que perguntar pra ele e o que ele falar é lei na minha vida e ele tem infabilidade papal, quase, né, porque vira essa bagunça. Isso aí é o problema, quando a gente começa a espiritualizar essas coisas que não tem sentido. Esse foi mais um vídeo do Pergunteiros. Se você tem pergunta, escreve aqui embaixo no comentário que a gente faz um outro vídeo respondendo essa e mais algumas que ficaram ali. E se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha para outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas, se inscreve nesse canal. Muito obrigado. Tchau, tchau.